continuam a representar um dilema para a teoria dele hoje em dia. A teoria alega que todos os seres sobre a Terra evoluíram a partir de um outro ser, como resultado de séries de coincidências. A explicação dele da origem das aves se fundamenta em nada mais do que hipóteses imaginárias. Os evolucionistas acreditam que as aves descenderam dos répteis. Entretanto, são completamente incapazes de explicar que espécie de transição poderia ter havido entre essas criaturas totalmente diferentes. O corpo dos répteis é coberto por duras escamas. As penas no corpo das aves, por outro lado, como já vimos, possuem uma estrutura muito mais complexa e não têm a mínima semelhança com escamas de répteis. É impossível haver uma forma de transição entre escamas e penas. E, de fato, isso jamais foi encontrado nem em animais vivos hoje, nem em fósseis. Outra diferença importante entre as aves e os répteis são seus sistemas respiratórios. Exatamente como os nossos, os pulmões dos répteis inspiram ar e então expiram-no através de percurso inverso. Entretanto, o ar escoa mantendo sempre a mesma direção nos pulmões das aves. Isso se torna possível mediante um sistema fascinante. A parte da frente e a parte de trás do pulmão das aves contém alvéolos ou sacos de ar vazios, ligados ao próprio pulmão por pequenos alvéolos menores. Quando a ave inspira, o ar preenche tanto o pulmão como os alvéolos da parte de trás dele. Ao mesmo tempo, o ar já utilizado no pulmão é expelido para os alvéolos da parte da frente do pulmão. Quando a ave expira, os alvéolos frontais expelem o ar já utilizado contido neles. Os alvéolos traseiros cheios de ar novo, fresco, também o expelem ao mesmo tempo, fazendo o ar entrar no pulmão. Isso significa que o pulmão está sempre cheio de ar fresco, esteja a ave respirando ou não. Existe um grande número de pequenos detalhes que permitem esse sistema funcionar tão perfeitamente. Por exemplo, existem pequenas válvulas entre os alvéolos e o pulmão que asseguram que o ar sempre escoe na direção correta. Como vimos, esse sistema complexo é uma maravilha de projeto, especialmente criado para satisfazer a necessidade constante de oxigênio que tem a ave. E este projeto por si só é suficiente para demolir a teoria da evolução. É impossível que o pulmão da ave tenha surgido através de estágios sucessivos, como alega essa teoria. Isto porque o animal não poderia respirar até que os alvéolos, tubos de conexão e válvulas tivessem todos estado plenamente formados. Mostra que esse sistema respiratório peculiar das aves deve ter surgido simultaneamente. Em outras palavras, ele foi criado. Os evolucionistas não conseguem explicar o surgimento de sistemas complexos, tais como as penas das aves, asas ou pulmões. Ao contrário, eles preferem construir histórias imaginárias, baseadas em somente alguns poucos fósseis. O fóssil que eles mais apresentam nesse contexto é o do Archaeopteryx, uma espécie extinta de ave que supostamente viveu há cerca de 150 milhões de anos atrás. O fóssil do Archaeopteryx foi descoberto pouco antes da publicação do livro de Darwin e desde então tem sido levado em alta conta. Paleontólogos evolucionistas alegam que esta criatura tinha características tanto de ave quanto de réptil. Entretanto, cada pequena descoberta científica desde então somente veio refutar esta alegação. Uma delas mostrou que as penas do Archaeopteryx e sua estrutura óssea não eram diferentes daquelas das aves modernas.
Outro prego no caixão, na alegação de que o Archaeopteryx era o primitivo ancestral das aves, foi a descoberta de outro fóssil no Texas, em 1983, que foi denominado Protoaves e considerado com cerca de 75 milhões de anos a mais do que o Archaeopteryx. A despeito de todas as evidências científicas, entretanto, a ideia de que os répteis se tornaram pássaros ainda é usada na propaganda básica dos temas da teoria da evolução. Outro exemplo deste tipo de engano foi o fóssil Archaeoraptor, que a revista National Geographic descreveu ao mundo como meio pássaro, meio dinossauro. A revista ainda apresentou um desenho de uma dinoave imaginária e descreveu-a como comprovação clara da veracidade da teoria da evolução. O mesmo desenho foi oferecido como prova da teoria da evolução por muitos jornais ao redor do mundo. 2 anos mais tarde, entretanto, surgiu um impressionante fato. O fóssil era uma fraude científica, composto de partes de 5 esqueletos de animais totalmente diferentes. Aquelas revistas que 2 anos antes haviam descrito esse fóssil como comprovando a evolução, tiveram de admitir agora que o dinoave foi realmente uma fraude. É importante destacar que todas estas coisas foram apenas umas poucas das incontáveis mentiras e falsidades lançadas em nome da teoria da evolução. A razão pela qual as mentiras têm sido levantadas para apoiar a teoria é que não existem evidências científicas de maneira alguma para apoiá-la. Ao estudarmos os seres vivos sobre a Terra ou o registro fóssil, a teoria da evolução apresenta-se como um dogma, embora existam claras comprovações favoráveis à criação. As aves revelam a mesma coisa. Os seres vivos não são produtos do acaso, como a teoria da evolução gostaria que fossem, mas são o resultado de uma obra criadora perfeita. Conclusão. Neste filme, vimos a maneira pela qual os pássaros decolam, a estrutura aerodinâmica de seus corpos, as propriedades de seus ossos, os minúsculos ganchos em suas penas, as finas asas do beija-flor, a maneira pela qual as aves migratórias voam em formação, o seu sistema de navegação, as suas diferentes técnicas de voo, aves que podem correr ou nadar mais rápido do que qualquer atleta campeão mundial e as belas configurações existentes nas penas das aves. Testemunhamos também uma importante verdade: a criação de Deus é totalmente perfeita. Sua arte e poder estão presentes em tudo. Deus, o Senhor de todos os mundos, é o maior. Um verso do Corão revela: foi Deus quem criou 7 céus e outras tantas terras. A ordem desce entre eles para que saibais que Deus, sobre todas as coisas, é poderoso. Deus rodeia todas as coisas com a sua ciência. Corão 62, 12.